Olá pessoal, bem-vindos. Hoje terminamos aqui o último pedaço, a continuação do resumo da parte 11 de Pensamentos para mim próprio, livro que no Brasil se chama Meditações de Marco Aurélio. Esse aqui no Brasil. Nunca mostrei a capa brasileira, estamos lendo uma edição portuguesa. Mas então, continuando, eu parei quando ele dizia o seguinte: você tem um fogo interno, você tem algo de fogo que quer se encaminhar para cima, você tem uma parte terrestre, aquosa, que quer se encaminhar para baixo, e ele diz: e não é estranho que cada coisa está respeitando a sua natureza e a sua inteligência não está indo para o local correto? Ele diz aqui: não é estranho então unicamente a tua parte intelectual ser desobediente e indignar-se com o espaço a ela atribuído? Quando você começa a questionar muito a vida, no sentido de que julgar os outros, por exemplo, não é estranho quando você não obedece, colocar o divino em primazia ao desejo e ao medo do corpo físico e desta personalidade aqui tão temporal que já já vai acabar? E aí ele continua, lembra, né, que para quem o escopo da vida não é sempre um só, é impossível ser um só. Como assim, Jussara Gontovo? O que ele está dizendo? Ele diz o seguinte: a vida é sempre uma só. Precisamos trabalhar aqui para o escopo do bem comum e político, pois, aí ele diz literalmente, aquele que para este escopo dirige todos os seus impulsos particulares, dará em troca também as ações semelhantes e desta maneira sempre fará o mesmo. Quer dizer, não eu faço todo dia a mesma coisa, levanto, faço a mesma coisa. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, em tudo que eu faço todos os dias da minha vida, eu tenho uma finalidade que é contribuir para o todo. Então, todos os meus impulsos particulares, eles estão submetidos porque eu sei que eu preciso trabalhar para o todo, o comum, né? Aquilo que a polis, né? Polis de cidade, o político para o todo. Então, quando eu vou fazer algo que é bom apenas para mim, apenas para a abelha, eu não faço, eu faço algo para a colmeia. E aí ele vai citar diversas coisas para quem já leu esse livro ou para quem ouviu os vídeos anteriores, eu não preciso ler novamente. Ele tem várias citações interessantes. Eu vou só dizer talvez uma ou duas. Ele fala o seguinte, que a gente deve tomar cuidado com os nossos dogmas, porque muitas vezes aquilo que a gente está ali tão firme e forte acreditando é como espantalho para crianças, não é real. Então precisamos estar ali o tempo todo com essa advertência interna, essa atenção para continuamente a gente se recordar, né, daquilo que viemos fazer. E ele nos lembra nesse capítulo que precisamos nos recordar dos antigos, por exemplo, como ele, um autor que dura tanto tempo, um clássico, na verdade, que praticaram a virtude, porque precisamos ter referências reais dos nossos, quem são os nossos heróis. Os heróis são aqueles que conseguem ser os melhores seres humanos, que deixam coisas como essa, maravilhosas, um manual para que a gente se recorde daquilo de que somos e o nosso potencial e para que a gente haja, porque se alguém conseguiu fazer isso, nós também conseguimos. E aí ele tem uma referência interessante neste capítulo que eu acho bem simples de a gente fazer e de lembrar, que ele diz que os pitagóricos eles recomendavam para os seus alunos todas as pessoas de manhã cedo olharem para o céu e verem os astros. Por quê? Porque os astros estão sempre fazendo o seu trabalho com disciplina e eles estão doando. Tá claro para gente que o sol
doa para nós todos os dias essa luz que é tão importante para que cresçam os alimentos, para todas essas coisas hoje dentro da Terra. Então eles fazem isso, o Marco Aurélio vai nos lembrar que eles fazem isso, o seu trabalho igualmente todos os dias, que é o que precisamos fazer, esse nosso trabalho, com pureza e disciplina e nudez. Que belo isso, né? Então, é isso. E ele nos lembrou uma história interessante aqui, fica só como uma curiosidade, que o Sócrates, né, o grande filósofo Sócrates, teve um momento que a sua esposa Xantipa levou as suas roupas e ele saiu com um véu pela rua, simplesmente se cobriu e saiu assim nu com uma pequena cobertura. Então ele não entrou no drama, oh meu Deus, a minha esposa fez isso, aquilo, simplesmente tomou o seu mantinho e saiu naturalmente. Se percebe claramente uma postura aqui de um sábio, né? Que não se deixa abalar por todas ou quaisquer circunstâncias. E ele diz aqui, no escrever e no ler, não guiarás antes de ser guiado, ou seja, antes de virarmos mestres, temos que termos mestres com quem a gente aprende sobre a vida. E é o que estamos fazendo aqui, né, com Marco Aurélio, e espero com outros grandes autores, ou até, quem sabe, com professores presenciais. Como vocês sabem, eu sou aluna de Nova Acrópole, uma escola de filosofia internacional, e é muito bom estarmos em grupo, estudando, conversando, refletindo, discutindo com professores que já estão há mais tempo nesse caminho filosófico. E aí ele nos lembra, né, aqui, que procurar figo de inverno é próprio de quem está louco. Ou seja, o tempo todo nós precisamos saber que existe o tempo correto para cada coisa e também para a nossa alma florescer. E o nosso tempo para a nossa alma florescer quer dizer tirar os véus, né, de ilusão que fazem com que a gente esqueça de quem somos. O tempo é agora, esse é o tempo certo, mas existe o tempo certo de cada um, então não podemos olhar para o outro e ficar julgando. E aí ele nos diz que a gente deve agir como aquele que beija ternamente o filho, sabendo que internamente, né, amanhã talvez esse filho esteja morto. Então precisamos valorizar novamente o aqui e agora. E ele diz, cuidado, se você acha, de pensar isso, que isso é um mau agouro, saber que amanhã eu posso estar morto, né? Não, ele diz, isso é um fato natural. Assim como semente de maçã vai dar maçã, nós sabemos desde que nascemos que vamos morrer, assim como sabemos que temos que colher uma espiga de milho. Então, saber que essas transformações são parte de todo esse processo nos prepara o tempo todo para a aceitação do momento presente, porque ele diz aqui, inclusive, todas as coisas têm as suas transformações e elas vão se transformar para aquilo que elas não são agora, simples assim. Então não podemos deixar, né, de vigiar, diz ele aqui, com atenção, para que a gente haja sempre com discernimento. E ele diz aqui, muito importante, vou ler literalmente, que essa frase é importantíssima, né? Quanto aos desejos, ser necessário absolutamente abster-se deles e preservar-se de aversões por nada do que não está em nós. Ou seja, a única coisa que pode me incomodar é essa debilidade em mim de não ser um homem de bem, uma mulher de bem, de não praticar a justiça, de não ver o belo, de não fazer o meu trabalho com disciplina diária, dando de mim para o todo. O resto, olhar para o outro e ficar olhando para a debilidade alheia, é absolutamente como agir como um louco, né? Que ele diz na sequência, diz aqui exatamente isso, né? Cuidado. E aí, para finalizar esse capítulo, eu finalizo aqui o resumo desse capítulo, uma frase que ele cita de Sócrates, que ele diz o seguinte: que quereis?
Ter almas de seres racionais ou de seres privados de razão? Lembra que ele abriu esse capítulo falando de uma alma, que nós somos uma alma racional. E o Sócrates diz, então, Sócrates, o que quereis, ser racionais ou seres privados de razão? E aí ele continua, de seres racionais. E ele pergunta, de quais seres racionais? Dos sãos ou dos malévolos? Uma pergunta que precisamos estar atento para nós mesmos. E aí o Sócrates responde, dos sãos. E aí o Sócrates faz o nosso checkmate. Por que então não as procurais? E ele responde, porque as temos. E ele faz a última pergunta, por que então brigais e disputais? Muito lindo. Sócrates nos lembramos que somos essa alma de um ser racional que já tem tudo em nós, absolutamente tudo. Não precisamos procurar, precisamos realmente limpar no nosso receptáculo, tirar tudo aquilo que é excesso e sermos essa beleza aqui e parar de brigar e disputar, né? Dar espaço para esse divino, pegar a nossa personalidade, que claro, tem a sua tarefa enquanto personalidade, senão nossa alma não estaria num corpo, e essa tarefa justamente é a gente se limpar para sermos essa pureza, sermos aquilo que realmente somos em pensamento, em emoção, em ato, em tudo, tudo integrado. Beijos para vocês, pessoal. Encerramos então o capítulo 11 e amanhã continuamos então com o último capítulo do livro. Beijos para vocês. Lembra de clicar, dar um joinha no vídeo, porque isso é importante para que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. Deixa o seu comentário e se você gosta do canal, recomenda para alguma pessoa para que ela possa se inscrever. Vamos crescendo na nossa comunidade. Beijos para vocês, pessoal. Bye bye e muito obrigada. Até já.